Apesar de todas as declarações contundentes de Donald Trump sobre o controle da situação no Oriente Médio, as autoridades do Irã elaboraram um plano secreto para explodir a guerra contra os Estados Unidos e Israel. O Wall Street Journal relata isso, citando dados de inteligência de vários países árabes. O principal objetivo de Teherã, segundo fontes do jornal, é causar aos adversários um dano tão grande que impeça para sempre a repetição de ataques massivos ao território do país. E no mesmo dia, um alto funcionário iraniano confirmou, aberta e diretamente, que a liderança do Irã realmente está pronta para aumentar as tensões no Estreito de Hormuz e em toda a região, se a diplomacia com os Estados Unidos não trouxer resultados no final. Isso, segundo especialistas, significa que Teherã está passando de uma postura defensiva para uma mais ofensiva. E agora, cada vez mais, fontes dizem que o Irã está usando essa pausa para se preparar e fortalecer tanto as conexões quanto as forças por procuração, além de reforçar suas próprias forças para depois atacar com nova intensidade. Enfim, vamos analisar todo o quadro neste episódio e juntar todas as peças. Meu nome é Peik, vamos analisar esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, então ficarei grato por cada inscrição sua. Então vamos começar justamente por esse plano secreto do Irã para explodir a guerra. Já vou dizer de cara, eu vejo muito nos comentários esse tipo de piada, as pessoas acham que são espertas quando escrevem "que plano secreto é esse, se todo mundo fala sobre ele?" E nós estamos falando sobre isso só depois de um tempo. No momento em que ele estava sendo desenvolvido, realmente era secreto ou confidencial. E o fato dos jornalistas desenterrarem essas informações para vocês, informações que nunca viriam à tona, vocês deveriam agradecer por isso. E não ficar dizendo, que plano secreto é esse? Vocês estão de brincadeira? Essas pessoas espertas me matam. Desculpem, isso foi um desabafo logo no começo. Vamos ao que interessa. Segundo fontes do Wall Street Journal, as autoridades iranianas deram ao corpo da Guarda Revolucionária Islâmica mais controle sobre o exército regular do país. E para cargos-chave nas Forças Armadas foram nomeados veteranos endurecidos da guerra com o Iraque e apoiadores de ataques contra países árabes que abrigam bases americanas em seu território. Paralelamente, o Irã está expandindo operações de contra-inteligência e acelerando a produção de mísseis e drones, e recentemente anunciou que está acelerando o desenvolvimento de um míssil balístico com alcance de 15 mil quilômetros. Uma possível direção para uma escalada futura são sabotagens em cabos de internet no Golfo Pérsico e a desestabilização da situação política em países com comunidades xiitas, como Kuwait e Bahrein. Como eu disse no episódio anterior, isso lembra muito a tática russa, que eles supostamente vão para a Ucrânia para proteger os falantes de russo, alegando que estão sendo oprimidos lá, e os iranianos podem fazer exatamente a mesma coisa, declarando que as comunidades xiitas estão sendo supostamente oprimidas no Kuwait e no Bahrein. Por isso eles estão prontos para protegê-los. Inclusive, fontes do Wall Street Journal não descartam até mesmo uma operação terrestre do Irã no Kuwait. Ao mesmo tempo, de acordo com as mesmas fontes, em Teherã acreditam que os esforços dos Estados Unidos para o cessar-fogo têm como objetivo apenas reduzir a pressão sobre a economia global e que as próprias negociações podem ser apenas um intervalo antes de uma nova intensificação das ações militares. Mas, ao mesmo tempo, o Irã teme as consequências de sua própria escalada. Conselheiros do governo admitem que a próxima etapa do confronto pode ir além da guerra tradicional e incluir tentativas de provocar distúrbios internos, semelhantes aos que ocorreram no início de janeiro devido a problemas econômicos. Bem, você se lembra desses protestos. A publicação israelense Ynet acrescenta detalhes específicos sobre a dimensão regional do plano do Irã. E, de acordo com eles, a Guarda Revolucionária Islâmica aproveitou a relativa calmaria criada pelo memorando, que, lendo, foi assinado em junho deste ano, para coordenar-se mais de perto com grupos aliados em toda a região e prepará-los para ataques ampliados caso fosse necessário. Consequentemente, conselheiros foram enviados ao Iraque, Iêmen e Líbano para discutir possíveis operações. E agora, comunicações interceptadas mostraram que comandantes da Guarda Revolucionária Islâmica viajaram para áreas do Iêmen controladas pelos Houthis para planejar uma confrontação intensificada com a Arábia Saudita, junto com milícias iraquianas apoiadas pelo Irã. Bem, e literalmente uma semana atrás, lembro que em Riad soaram os alarmes de que realmente estava sendo preparado um ataque contra eles de dois lados ao mesmo tempo, do Iraque e do Iêmen.
E, segundo informações, a Guarda Revolucionária Islâmica coordenou o transporte de mísseis, armas navais e lançadores de drones para posições de onde é possível atingir o Mar Vermelho, além de fornecer aos Houthis dados de inteligência e listas de alvos, incluindo portos e instalações de energia sauditas, juntamente com conselhos sobre como se proteger de uma possível retaliação saudita. Paralelamente, o Irã também alertou os países do Golfo Pérsico, tanto por canais abertos quanto fechados, que se os Estados Unidos atacarem instalações dentro do Irã, a infraestrutura energética deles próprios será destruída em retaliação. Os comandantes iranianos chegaram ao ponto de entregar listas semelhantes de alvos potenciais aos colegas árabes, especificando que, caso os Estados Unidos ataquem o Irã, tais e tais instalações em seus países seriam atacadas em resposta. O Irã intensificou os ataques diretamente contra militares americanos. Aqui a publicação relata que Teherã surpreendeu Washington ao lançar 5 mísseis balísticos contra a Jordânia durante o período de calmaria no conflito. Esse ataque ocorreu 2 semanas após outro ataque iraniano contra a Jordânia, que tirou a vida de 3 militares americanos. E segundo a publicação Minet, a preocupação dos funcionários dos países do Golfo Pérsico aumentava à medida que a escala dos ataques iranianos crescia, e os próprios mísseis cada vez mais frequentemente superavam o sistema de mísseis americano. A defesa, mais precisamente, era atingida na Jordânia, no Kuwait e no Bahrein. Ou seja, ficou claro que o Irã pode facilmente contornar a defesa aérea americana. Mas, para que vocês não pensem que isso são apenas rumores, aqui está uma confirmação direta desse curso do próprio Teherã. E, segundo a Reuters, um alto funcionário iraniano declarou publicamente na segunda-feira: a liderança do Irã está pronta para aumentar a tensão no Estreito de Hormuz e na região como um todo, se os esforços diplomáticos em relação aos Estados Unidos não trouxerem nenhum resultado. A agência destaca separadamente que essa declaração indica a transição de Teherã de uma postura defensiva para uma abordagem mais ofensiva. Ou seja, não é mais apenas uma ameaça passiva de resposta, mas uma prontidão direta para agir primeiro. Em resposta a isso, os Estados Unidos estão preparando sua própria escalada, mas dessa vez econômica. Lembro que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já na sexta-feira prometeu dar um forte golpe na economia do Irã depois disso, depois que seu ministro das Finanças, Scott Bessent, anunciou a preparação de medidas sem precedentes contra Teherã. Vamos agora analisar quais alavancas específicas a administração de Donald Trump possui. A primeira opção são sanções contra refinarias de petróleo independentes chinesas, que respondem por cerca de 1/4 da capacidade de refino de petróleo da China e operam com baixa e às vezes até negativa rentabilidade. Segundo dados da Kepler, para 2025, Pequim compra mais de 80% do petróleo exportado pelo Irã, sendo que uma parte significativa desse fornecimento passa justamente por essas refinarias independentes. Medidas anteriores dos Estados Unidos já forçaram empresas independentes maiores a desistirem de comprar petróleo iraniano. Mas as pequenas refinarias, na verdade, são protegidos da pressão americana, pois quase não têm ligação com o sistema financeiro dos Estados Unidos. A segunda opção são sanções contra os próprios bancos chineses. E aqui o Departamento do Tesouro já impôs sanções secundárias contra várias empresas na China e em Hong Kong, que, segundo Washington, ajudaram a realizar operações com petróleo iraniano e facilitaram a compra de armamentos. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos também alertou 2 grandes bancos chineses sobre a possibilidade de medidas restritivas, mas ainda não os incluiu nas listas de sanções, o que pode acontecer no futuro. A terceira opção é continuar o jogo de gato e rato. Sanções contra pessoas físicas e jurídicas iranianas, assim como contra empresas intermediárias na China e nos países do Golfo Pérsico, que ajudam Teherã a contornar as restrições. E lembro que recentemente o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos já impôs medidas contra empresas criadas para trocar receitas do petróleo do Irã por produtos importados. A quarta, a opção mais radical, é o bloqueio terrestre do Irã. Alguns funcionários americanos e israelenses admitiram essa possibilidade, mas para sua implementação seria necessário o apoio tanto do Iraque, Turquia, Paquistão, Afeganistão, Turcomenistão, Azerbaijão e Armênia. A administração Trump tem relações com todos esses países, exceto o Afeganistão, embora em diferentes graus de proximidade. E agora, especialistas alertam que um bloqueio terrestre poderia aumentar a pressão sobre os cidadãos comuns do Irã, limitando o fornecimento de alimentos, combustíveis, têxteis.
Mas implementar esse cenário é extremamente difícil. E não está claro se ele seria capaz de provocar uma mudança política interna. E a quinta opção são as tarifas secundárias. Trump ameaçou repetidamente impor tarifas sobre produtos de países que continuam fazendo negócio com o Irã. Mas a Suprema Corte dos Estados Unidos, anulou a base legal para esse mecanismo. No entanto, o Senado do Congresso dos Estados Unidos aprovou recentemente um grande projeto de lei sobre sanções contra a Rússia, que inclui também novas restrições contra o Irã, dando a Trump poderes adicionais na política comercial. Teoricamente, eles podem ser aplicados também contra países que ajudam o Teherã a contornar as restrições. Para entender a dimensão, desde o início do segundo mandato de Trump, mais de 1.000 milenianos, além de navios e aviões, já foram alvo de sanções. Em resumo, ambos os lados agora estão claramente se preparando para uma escalada, só que cada um para uma escalada diferente. Enquanto em Teherã preparam secretamente a infraestrutura militar para uma nova fase do conflito, ainda mais destrutiva, em Washington preparam uma guinada para a pressão econômica em 5 frentes ao mesmo tempo. Desde sanções contra refinarias de petróleo chinesas até um bloqueio terrestre teórico ao Irã. Isso cria uma situação em que ambos os lados estão se preparando paralelamente para a próxima escalada. O Irã se prepara militarmente, os Estados Unidos economicamente, e o cessar-fogo formal em vigor permanece apenas uma pausa. Uma pausa que, segundo o próprio Teherã, ambos os lados usam para se preparar para o que acontecerá caso a diplomacia fracasse. Aqui vou deixar reticências. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. É isso por hoje. Se cuidem. Até mais.